Hoje vou comentar sobre um filme comentário sobre a vida de Moisés. Os comentaristas foram uma professora especialista em Bíblia hebraica, ou seja, do Velho Testamento, uma professora da Universidade do Egito, especialista no Alcorão, porque muito significa Moisés para os muçulmanos. Um professor de história especialista em Oriente Médio e um cientista. O filme já começa no Monte Horebe, quando Deus dá a tarefa para Moisés de libertar seu povo do Egito. Claro que Moisés sempre se recusa, sempre fala dos seus defeitos e Deus vai eliminando de um a um. Ele diz um determinado momento para Deus: eu sou fraco de boca e de língua, ou melhor, eu sou pesado de boca e de língua. O historiador disse que muitas pessoas pensam que Moisés era gago, mas aqui ele quis dizer a Deus, e Deus sabia, que ele tinha 40 anos como príncipe, falado egípcio e hebraico, com sua mãe verdadeira, mas estava há 40 anos na terra de Midian. Recordando aqui, Midian era um filho de Moisés com Quetura, portanto, falava uma língua semítica. Para localizar aqui onde fica Midian, tive o privilégio de conhecer quando estive no balneário de Eilat, em Israel. Uma excursão dali é apenas 30 quilômetros. E depois, à tarde do dia seguinte, nadando no Mar Vermelho, olhava para as montanhas vermelhas que Moisés esteve e via todos os dias, me enchia de muita alegria por esse presente de Deus. E por isso o deserto significa muito para meu coração, porque deserto é escola de profeta, a mesma escola de Moisés. Esclarecendo agora que Midian fica no Golfo Acaba e de Eilat a gente olha só para Golfo Acaba. Ali também, esse pedaço de deserto, esteve outras pessoas também, como Davi e Abraão, mas não é o tema de hoje. É muito emocionante e tem que ir aos poucos aqui. Imagine a situação, Moisés chegando em Gozan, com 80 anos de idade, e dizer, embora Arão foi se encontrar com ele amando de Deus, e Arão algumas vezes ia falar por Moisés, mas para o povo, Moisés que ia falar. Eu sou um príncipe que foi criado com o faraó, agora eu vou destruir todo o sistema. E também mais 40 anos era pastor de ovelha. Vou colocar vocês no deserto e depois em outro país que mana leite e mel. Diz a Bíblia que muitos nem conseguiram ouvi-lo. Não foi por rebeldia, foi por um espírito pesado, devido à escravidão, não conseguir mais sonhar. Então,
Joquebede, sua mãe, era levita e ela realmente sempre soube que Moisés iria voltar. E ela disse isso para ele. Miriam também narrou para ele, segundo tudo que se fala aqui, é o do Midrash. E se você não gosta de cultura judaica, esse vídeo não é para você. A Miriam falou do cesto para Moisés, e mais tarde, quando Moisés escreveu sobre o dilúvio, a arca de Noé, ele usou a mesma palavra de cesto, que em hebraico é tebá, para arca, porque ele viu relação com as duas palavras. Eu imagino Moisés escrevendo a mesma palavra para cesto, que o salvou das águas do Nilo, para tebá, que salvou, que preservou a humanidade do juízo das águas. E esta palavra tebá aparece em apenas 2 vezes na Bíblia. E os professores disseram que depois começou a luta para a libertação, mas não foi uma luta de Faraó contra Moisés. Foi luta de deuses com letra minúscula com o Deus único de Israel. Ainda nesta terra existem pessoas que podemos chamar de Faraó e que pensam que não serão punidos. Quando houve as pragas, disse um professor, e para mim foi uma das partes mais emocionantes, depois de ter conhecido Ceará. Imagine o litro de água que derramei. Porque eu esqueci de falar lá, quando ele chegou para falar com o povo disse, esse Deus te disse um nome? Ele disse, eu sou o que sou. Então, os anciãos falaram, vá até a Ceará, que está bem anciã, quase cega, e já não canta mais. Vocês se lembram que foi o meu último vídeo que eu vi que Será bem jovem, uma menina, cantava para Jacó, que José vivia, José era governador do Egito, e Jacó a abençoou com longevidade. E foi então muito, muito emocionante que Moisés vai até a Seirá e fala no ouvido dela. E falar no ouvido é intimidade. Eu sou quem sou. E Será canta novamente, quase cega, sem cantar há muito tempo. Ela cantou o nome do Deus único, do Deus de Israel. Eu sou o que sou. E todos que estavam perto falavam, nós iremos. E eu pulei agora o que eu já tinha comentado, que os professores disseram que foi uma luta de deuses com o Deus único. Eles falam, os professores, que aconteceu ali algo tão forte que foi quase um antigênese. Eu não vou falar todos os dias da criação e nem de todas as pragas, porque o vídeo ficará muito longo. Mas 2 eu vou explicar muito bem. Por exemplo, houve um dia de Gênesis que Deus separou as águas. No Êxodo, uma das pragas foi deixar o rio Nilo virar sangue. O rio Nilo, um dos maiores rios do mundo, que significava muito para o Egito, significava água,
fertilidade, agricultura, e tinha um deus chamado Hapi, que era o deus do rio Nilo. Então Deus foi lá e transformou essa água em sangue. E as pessoas ficaram sim se perguntando: onde que está o Deus Hapi? Por que ele não transforma este sangue em água potável novamente? E por isso que o Midrash e a Bíblia também fala que muitos foram com Moisés. E uma das mais fortes das pragas foi no 9º dia, que foi os 3 dias de treva. Isso foi muito forte até para o próprio faraó, porque ele acreditava que ele era o Deus Ra, o Deus Sol. E este nome de Ra é o sol da meio-dia, quando brilha mais. Tem o sol da noite e o sol da manhã, mas ele acreditava que ele era o Deus Ra. E o povo perguntava: se esse Deus Ra existe, por que ele não vira sol de novo? Por que estamos nas trevas? Mas, mesmo assim, precisou vir a morte dos primogênitos. Aqui se entende primogênito não quer dizer apenas uma criança, pode ser um adulto ou uma filha primogênita. O filho do faraó que morreu já era quase adulto. E também tem o caso que vou explicar logo após, da irmã do faraó, que criou Moisés. Ela também era filha do faraó, pai dos dois. Do faraó, sucessor, e ela filha. Ela foi poupada por Deus. Existem livros belíssimos falando sobre Batia, que os rabinos dizem que ela não só seguiu Moisés, vejam que privilégio, mas como a conversão dela já começou, quando ela salvou Moisés das águas, ela sabia que ele era um hebreu, ela reconheceu que ele era um hebreu. E Deus muda o nome dela para Batia, que quer dizer filha de Deus. E o Midrash diz que Deus disse a ela: você chamou meu filho de filho, eu a chamo, eu troco seu nome de filha de Deus. Foram também egípcios com Moisés, e eu quero ler aqui, porque o que lembra o que o apóstolo Paulo e o que João disse. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também a elas me convém trazer. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. O apóstolo Paulo também nos fala em Efésios 4, versículo 4 a 6. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e o Pai de todos. E o apóstolo João nos fala em Apocalipse: eis aqui uma multidão imensa que ninguém podia contar, de toda a nação, de toda a tribo, de todo o povo e de toda a língua. E por isso, o comentário, penso eu, que quis também chamar uma professora de Alcorão de outro povo, de outra língua, de outra crença. Também um dos professores
Disseram que Moisés foi o maior general desta terra. E agora aqui é opinião minha, eu que acrescento isso. Então ele foi o marechal, porque um grande general de grande patente, que ganhou muitas guerras, é um marechal. Então, para mim, ele foi um grande marechal. E o que eu aprendi deste comentário, que foi todas as noites, que foi a semana toda, é um comentário da Netflix de longa duração, é que Deus não precisa de grandes personagens para que se cumpra o que ele precisa. Ele não precisa de heróis. Ele capacita alguém ser marechal. Ele precisa apenas de corações dispostos, das mães que escondem filhos, das irmãs que supervisionam, das princesas que desafiam o faraó, das anciãs que não cantavam mais e que cantam o Deus de Israel. Precisa também de você. Que Deus nos conceda brachar.